Olá, amigos! Estamos entrando no ar pela coluna Conversa Tributária com Mauro Negroni. Estamos entrando no ar, são 18 horas e 47 minutos, um pouquinho atrasado, mas estamos entrando no ar aí. Tá bem, gente? Olha aí, o pessoal já está entrando, o professor Egberto Coelho já entrou. Então, estamos... Tudo bem, professor? Tudo jóia? Nosso querido parceiro aqui dessas tardes, noites de segunda-feira, às 18h45, a gente sempre está entrando no ar, né? Com uma coluna ao vivo ou com uma coluna gravada. E hoje nós vamos falar sobre a questão da nossa previsibilidade da legislação tributária e das ações que os agentes econômicos aí da gestão tributária têm tomado nos últimos tempos, né? Então a gente vai dar uma conversada a respeito disso, tá bem? Vocês vão me dar um segundo só para eu poder melhorar um pouquinho. Acho que o som fica melhor assim, né? Tava dando um eco porque eu tava com a porta aberta e aí acaba indo para mais longe o som e vai e volta e tal. Tá escutando bem aí, professor Egberto? Tá tudo certo? Tá chegando voz e vídeo decente? A gente tem a preocupação aqui de poder, nas condições que a gente propõe aqui, né, transmitir informação de qualidade com um mínimo de aparato técnico aqui, né? Então, ó, Valéria Silva entrou também, né? Tá aí com a gente. Ó, boa noite, Valéria. Tudo bem? Então tá jóia. Sempre com a gente aí, o nosso público, né? Semana passada falamos do Cero, né? E foi interessante porque já surgiram várias questões aí que o pessoal já levantou e a gente está colocando, então, colocamos isso também aí na pauta para a gente voltar a esse assunto, para poder discutir um pouco mais. Também, muito interessante o que aconteceu com aquela coluna que a gente fez sobre a CAT 42, que deu um boom, né? Estourou aí, tem um bocado de gente que estava, pelo jeito, sedento de informações, né? Sedentas e sedentos de informações, e pelo jeito a gente conseguiu transmitir alguma coisa útil para as pessoas, tanto é assim que bombou aquela coluna, aquela edição daquela coluna. Tá bem? Bom, hoje nós vamos falar então de uma forma genérica, mas vamos utilizar um exemplo que o nosso amigo Daniel Novaes pediu que a gente comentasse aqui, né? Então, assim, o que é que o Daniel pediu, né? Para a gente falar sobre o decreto 64.213 do Estado de São Paulo, que faz uma revogação, né? Retira da legislação um dispositivo que estava beneficiando alguns contribuintes. Como é que é o caso? Vamos primeiro entender qual é o caso. Então, eu tenho uma empresa que adquire insumos agropecuários. Ok? Bom, esse adquirente de agropecuários, ele compra, ele recebe de um revendedor que goza de um benefício fiscal. Dentro do estado de São Paulo, isso aqui é uma operação de São Paulo para São Paulo, né? De São Paulo para São Paulo, e esse revendedor aqui, ele tem isenção. Ok? Então, o princípio do ICMS
de ser transferido o crédito para o adquirente a partir do remetente, não se enquadra nessa operação. Por quê? Porque este aqui, por ser exemplo, não tem débito de ICMS, por conseguinte, este aqui não teria crédito. Né? Então, como não tem débito aqui, também não teria crédito aqui. Bom, esse é o princípio geral do ICMS, como vocês sabem, muita gente já sabe aqui. Né? Kátia Miranda Coradini, boa noite, de Vitória, Espírito Santo. Que bom que está com a gente aqui, os nossos amigos. Gustavo Luiz, puxa, Schrorenberger, né? Gustavo Luiz, tudo bem, Gustavo? O Marcelo Silva também entrou aqui com a gente. Bom, então, o que acontece? Eu tenho um remetente que é isento e que manda mercadorias, vende mercadorias para uma de produtos agropecuários para um contribuinte que utiliza esses produtos. Né? Então, ele compra lá fertilizante, compra outros produtos quaisquer lá para o negócio da agroindústria aqui. Ocorre que na operação do ICMS, eu não tenho débito aqui e, por consequência, não teria o crédito, o que seria uma operação normal. Não gera o débito aqui, não gera o débito aqui, portanto, não gera o crédito a colar. Isso é o normal do ICMS. Mas, lá quando foi editado no ano de 2000, eu acho que o governador ainda era em São Paulo, eu acho que ainda era Mário Covas, pode ser? Bom, não sei. Mas naquela edição do decreto 45.490, que é o ICMS de São Paulo, do ano de 2000, ele previa, no artigo 41, lá no anexo 1 das tributações e das isenções, que os produtos agropecuários seriam isentos, como são, de fato, isentos nas operações internas de São Paulo, mas seria direito do adquirente a manutenção do crédito. Então, o que se pressupunha? Que o revendedor destaca a informação do débito, por ser isento, não leva para o livro de apuração, e aí começam aquelas questões que outro dia eu estava discutindo, teve uma reunião sobre a nota fiscal consumidor eletrônica, e a gente estava discutindo algumas questões. Como é que vai, Guilherme Parreira? Tudo bem? Um abraço. A gente estava discutindo algumas questões e as pessoas enlouquecidas falando sobre a apuração do ICMS sem os livros digitais. Bom, talvez porque eu tenha um carinho exacerbado sobre o projeto do SPED, é que eu vejo com tanta dificuldade a eliminação do livro. Mas, de fato, sem uma simplificação tributária legislatória, ou seja, na legislação, eu não vejo como simplificar e colocar algumas coisas automáticas nos sistemas. Por exemplo, este é um caso. Imagina que o revendedor vai mandar uma mercadoria, não vai se debitar, mas vai destacar na nota fiscal e este vai receber aquele crédito e vai fazer a manutenção do crédito, sem estornar nada. Por quê? Porque mesmo sendo o revendedor isento, ele remete o crédito para que o incentivo do adquirente seja mantido. Então, é um incentivo para a cadeia dos agropecuários do estado de São Paulo para aumentar a competitividade, ou seja, mantém o crédito do ICMS, mesmo que o seu fornecedor não tenha a manutenção, não tenha o débito. Então, fica um pouco
como é que eu vou dizer? Fica um pouco distorcida essa ideia de que o meu crédito nasce com o débito do meu fornecedor. Sim, é verdade, mas por um incentivo que estava previsto no artigo 41 do anexo 1 do regulamento do Estado de São Paulo, né, o decreto 4.490, 45.490. Então, e lá ele estava, inclusive, por tempo indeterminado. Quando ele está definindo que é por tempo indeterminado, e aí que está onde, para mim, pega essa questão, é que se fosse assim, olha, esse crédito é mantido até o dia 31 de 12 de 2018. Muito bem, então todo mundo sabe, lá em 2000, em 2001, sei lá quando foi mudado, que este crédito tributário, que é um incentivo para as operações de agropecuárias dentro do Estado de São Paulo, iria acabar no dia 31 de dezembro de 2018. Bom, aí a regra está clara, todo mundo já sabe, isso aí teria que ser editado, o fim do incentivo deveria ser editado dentro do ano de 2018, para que, com a noventena, a partir de 1º de janeiro de 2019, não houvesse mais o crédito. Aí a gente ia concordar, tá? Liliane Tchep, a Elisângela Reis, aluna lá do Pará, da turma da BSSP, o César Novaes também está com a gente, que é consultor em São Paulo, então também nos ajuda aqui nessa interpretação, tá? Então, o que acontece? No estado de São Paulo eu tinha um incentivo. Este incentivo, meus amigos, ele é claro, não tinha data para acabar, ou seja, era por tempo indeterminado. Explicitamente, os produtos agropecuários estavam no anexo 1, e veio um canetaço, me desculpe a expressão, mas é um canetaço com o decreto 64.213, que faz o seguinte, diz, olha, agora não tem mais o crédito aqui. Não tem o débito aqui, continua sendo isento, mas não gera mais o crédito para o adquirente. Ah, não, aí fica muito complicado, né, gente? Não tem como. A nossa operação, que está calcada em cima de custos e de uma razoável previsibilidade, opa, quase que eu engasgo aqui, com uma razoável previsibilidade sobre o negócio, claro, vai mudar o dólar, vai mudar isso, vai mudar aquilo. Ok, então o preço dos produtos de insumos para o negócio agropecuário, basicamente é dólar, né? Fertilizantes, inseticidas, quase tudo derivado de petróleo. E aí, para essas grandes lavouras, para esses grandes negócios agropecuários, então, vacinas, inseminação artificial, né? Tem toda aquela parte dos animais também, né? Da produção de leite, carne, enfim, derivados. E aí, todo esse manancial de recursos que estão na cadeia da produção do agronegócio está isenta nas operações internas, mas gerando crédito para o produtor lá que consome esses produtos e vai gerar depois, então, a produção agropecuária. Até aí, o Estado de São Paulo estava fazendo um incentivo, porque, de fato, não tendo débito na origem, não deveria gerar crédito no destino. Ok. A questão aqui não é se havia uma distorção. A questão é, esta distorção foi encarada por muito tempo como um incentivo ao agronegócio. Como é que a gente faz quando a gente vai mudar o tributo? Diz lá na Constituição Federal, no artigo 170, estou com um pedaço dela aqui, que no artigo 150, Constituição Federal, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estados, Distrito Federal e municípios exigir ou aumentar tributos sem que a lei o estabeleça. Ok, temos a lei.
o decreto 64.213 existe, de 2019. Muito bem. Instituir tratamento desigual, aqui em contraste, papapá. Beleza. Manter a condição de igualdade perante aos tributos. Ok, estamos de acordo. Depois, cobrar tributos. Em relação a fatos geradores ocorrido antes do início da vigência da lei que houver instituído ou aumentado. Não é o caso, porque ela extirpa o direito ao crédito, ou seja, eu tenho que fazer o estorno, eu vou lançar a nota, que ela vem com destaque, eu não levo a débito aqui, esse aqui lançava o crédito e levava a crédito, e agora eu tenho que estornar, porque eu lanço o crédito, mas eu tenho que estornar. Por quê? Porque esse aqui não vai ser debitado. Mas ainda, diz o seguinte, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Muito bem, se antes eu tinha crédito tributário decorrente de uma operação incentivada e agora eu não tenho mais esse crédito, o que é que normalmente vai acontecer? Aliás, normalmente não, compulsoriamente vai acontecer. Eu tenho débitos e agora não tenho mais a totalidade dos créditos que eu tinha antes. É óbvio que a carga tributária dos agropecuários, dos produtores de agropecuários do estado de São Paulo vai aumentar. Mas é óbvio. Não precisa, é uma questão matemática. Eu vou ter menos crédito, portanto, vou ter uma sobretaxação, né, uma sobretaxa sobre os produtos agropecuários em São Paulo. E aí, eu fico pensando, será que o legislador em São Paulo não sabe ler? É por óbvio que sabe, né? Está na condição que está, porque passou num concurso, porque tem uma indicação política, seja qual for o motivo, e aqui não me cabe nenhum juízo de valor. Não é disso que eu estou falando. Tá? O que eu estou querendo colocar para todo mundo é que no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, e aqui sim haverá uma redução de crédito, portanto vai aumentar a carga tributária. E isso é inconstitucional. Né? E ainda, antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B, que é não ser do mesmo exercício. Então, o que o Estado de São Paulo deveria ter feito, cumprindo o que está na Constituição Federal? Eu não sou advogado, não estou falando aqui como um legislador ou como um operador do direito. Estou falando aqui como um operador do sistema tributário brasileiro. Então, todos nós sabemos ler, e aqui está claro no artigo 150 da Constituição Federal, não pode aumentar ou instituir tributos durante o exercício que está em vigente. Então, eu poderia ter feito em 2018, com a noventena, antes de decorrentes 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, eu estou aumentando o tributo? Não estou aumentando o tributo. A alíquota continua sendo os 18%. Sim, só que antes a base era zero. Agora a base é cheia. Então, haverá tributação aqui? Não. Mas haverá crédito tributário aqui? Não. Opa! Então aqui eu vou ter, porque eu vou pagar mais imposto, porque aquilo que antes me dava crédito não me dá mais. Então, por que não se tem o respeito à legislação? Eu não tenho dúvida de que vai chover comentários aqui dizendo que Mauro, não é bem assim, porque o Estado precisa de dinheiro, porque não se conta assim, porque o Estado não conta assim. Mas também haverão vários casos aqui em que o pessoal que acompanha a nossa coluna vai colocar com outros exemplos. Porque isso não é uma prerrogativa do Estado de São Paulo. Em outros casos acontece a mesma situação. Eu tenho um planejamento, eu tenho um negócio que tem um planejamento, vai o fisco e diz assim, caiu o incentivo. Ou
a base que antes era base reduzida da tributação, agora é base cheia. Isso é aumentar o imposto. Ou como é o caso da tabela do imposto de renda da pessoa física, que por não ser reajustada, acaba virando uma sobretaxa. Também está aumentando o tributo. Porque, vamos combinar, a FENACON e os SESCONs têm batido nessa tecla que a gente está pagando o dobro de imposto de renda da pessoa física. Por quê? Porque a tabela não é majorada. Se a tabela não é atualizada. Se a tabela fosse atualizada, a majoração cairia quase pela metade, está em 90x% a defasagem da tabela do imposto de renda. E isso, gente, é sim aumentar de forma artificial toda a previsibilidade de um negócio. Então, quando a gente está montando os nossos negócios, as nossas operações, quando nós estamos montando os nossos empreendimentos, a gente tem que ter ideia de que muitas vezes, algumas iniciativas, e poderia até alguém me dizer assim, mas Mauro, então pega o caso do estado do Distrito Federal. O Distrito Federal tirou o adicional do DIFAL dos empreendedores do Simples, dos que estão enquadrados no Simples. Então agora quando eles comprarem mercadoria de fora do estado, do Distrito Federal, melhor dizendo, eles não vão mais precisar pagar o diferencial de alíquota do ICMS. Então também tem que esperar a noventena. Também tem que esperar o fim do exercício para... E eu acho que até esse argumento eu aceitaria. Esse argumento eu aceitaria naturalmente. Não posso mexer nos tributos, o que está planejado agora, ok. Até aceitaria que fosse assim. Porque quando é em benefício do contribuinte, não deveria ser. Mas vá lá. Então, vamos ser justos ao extremo. Se vale para Chico, vale para Francisco. Então, se vale para aumentar, também, para diminuir, também tem que valer. Eu até aceito esse argumento. Até aceito. Mas não dá para a gente pegar a Constituição e rasgá-la. Não dá. Por quê? Porque quando a gente está fazendo isso, nós estamos tirando a segurança jurídica da operação. Nós estamos tirando a previsibilidade de algo que, já estando estabelecido, sendo estabelecido por força de lei, não é hábito, não é nada disso, é por força de lei. O decreto 45.490 instituiu essa operação. Então, ok, tem que ser um novo decreto? Sim, tem que ser um novo decreto. Para valer a partir de janeiro de 2020. No próximo exercício, ok, aí nós vamos estar preparados, nós estaremos preparados para, então, suportarmos o aumento da carga tributária. Aí nós vamos ter previsibilidade, nós vamos ter segurança fiscal, nós vamos ter contribuintes com um negócio estável, pelo menos no âmbito tributário, com algo linear, com algo estável, sem nenhuma surpresa de última hora que vai nos colocar num patamar de custos completamente diferentes. Até porque os insumos agropecuários que incidem sobre a operação do produtor são absurdos, não são absurdos mas pela representatividade. É muito dinheiro comprar esses produtos agropecuários que incidem na lavoura, que incidem na criação de animais. E isso pesa muito. Quando a gente tem o estorno desse crédito, isso passa a ser efetivamente uma sobretaxa muito grande, muito grande. Então, assim, fica muito complicado a gente botar uma barraquinha para vender cachorro-quente e num dia a tributação é X, no outro dia a tributação é Y. Isso não pode acontecer. Tanto não pode acontecer que na própria Constituição já está estabelecido o prazo para que seja ajustado de um exercício para o outro com uma previsibilidade ainda de 90 dias para o próximo exercício. Então, vamos combinar que
Nessa aí, a pancada é feia e ela parece não ser adequada. Até juridicamente, para um leigo como eu, não sou advogado, para um leigo como eu, é muito estranho que isso tenha acontecido no caso do ICMS de São Paulo. Hernandes Campagnoli, como é que vai? Tudo bem? Uma boa noite. Cassineufield, eu acho que é mais ou menos assim. Neuenfield, deve ser de descendência alemã. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Meus amigos, hoje a nossa coluna era sobre essa questão. Acho que é importante a gente começar a trazer também. Isso foi uma sugestão do Daniel Novaes. Hoje ele, não sei se não está aqui ou não se logou, como é que é, mas foi uma sugestão do Daniel Novaes e a gente atendeu. Nós também temos uma outra sugestão de uma outra pessoa que pediu para a gente fazer uma coluna básica sobre ICMS-ST, porque outro dia nós falamos sobre o ressarcimento do ICMS-ST e partimos do pressuposto que todo mundo que está na audiência já domina os conceitos, né, do ICMS sobre instituição tributária. Então, o que nós fizemos vamos colocar aqui na pauta também o atendimento dessa sugestão, tá bem? Gente, quando vocês tiverem alguma sugestão, por favor, nos coloquem aqui e a gente pode, se quiser remeter algum material também para a gente tratar de alguns assuntos que a gente tenha domínio, que a gente possa trazer alguma informação de qualidade aqui, a gente vai colocar para vocês, tá bem? Senão a gente pede ajuda para todo mundo que está aqui na nossa grande comunidade e a gente acaba gerando um conteúdo bacana. Tá bom, meus amigos? Então, por hoje é isso. Fica aqui o meu pedido para que vocês fiquem alertas em relação a esse tipo de situação. Comentem aqui os demais casos, que é para a gente poder catalogar isso e até para poder trocar informações e ter este compartilhamento de cuidados em relação a algumas alterações tributárias, porque, convenhamos, em condições normais de temperatura e pressão, qualquer um de nós ficaria tranquilo durante o exercício de que nada estaria mudando para aquele exercício. Claro, a gente vai ficar atento à legislação, porque isso vai mudar o nosso futuro, vai impactar no nosso futuro, mas não imediatamente. Este decreto produz efeitos a partir da data da sua publicação. Não pode ser assim. No tributário não pode ser assim. Né? Isso envolve grana, envolve dinheiro, recursos. Tá bem, meus amigos? Um beijo para vocês, uma semana excelente. Hoje nós estamos ao vivo aqui, né? Nós estamos falando ao vivo. Fui falando aqui do pessoal que estava entrando e tal. Auxiliador Oliveira entrou agorinha há pouco, nós já estamos nos despedindo. E quero deixar para vocês aqui um grande beijo para todo mundo, que essa semana seja uma semana maravilhosa e que a gente tenha bons resultados, tá? Que a gente tenha sucesso nas nossas empreitadas e que aquilo que a gente começou, a gente termine muito bem durante essa semana e que a gente tenha muita saúde e muito sorriso no rosto para compartilhar com as pessoas. Assim como compartilhar essa coluna aqui também, tá bom? Grande beijo para vocês e até a próxima segunda-feira, às 18h45, ao vivo ou com uma coluna gravada aqui com um amigo de vocês na coluna Conversa Tributária com Mauro Negro. Beijão e até a próxima semana.